Vamos lá, galerinha do bem. A partir desse momento, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o famoso primeiro reinado no Brasil. O primeiro reinado ou governo de D. Pedro I. Esse governo que aconteceu entre os anos de 1822 a 1831. Vocês estão recordados que a gente comentou que lá desde 1820-21, quando a família real portuguesa voltou para Portugal devido à famosa Revolução do Porto, as exigências das cortes portuguesas, deixou aqui o seu filho, esse que está no centro da imagem, o famoso Pedro. Esse, o Pedrinho, que ficou aqui, não foi esquecido, foi proposital, mas as cortes portuguesas a todo momento exigiam o retorno dele para Portugal. E aí nós vamos observar que o caminho que ele resolveu percorrer, devido às pressões, foi justamente o rompimento das relações entre Brasil e Portugal, fazendo com que o Brasil se tornasse o quê? Tornasse um país, cortasse os laços com Portugal. E aí nós vamos observar que aí inicia o governo dele. Ele, como D. Pedro I, lá nas margens do rio Ipiranga, o famoso 7 de setembro de 1822. Quando ele está retornando de uma viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro, ele vai lá, ergue sua espada e dá o famoso grito do Ipiranga, como tu pode observar nessa imagem aí. Tá? E aí isso porque ele tinha recebido uma carta do famoso da dona Leopoldina com o José Bonifácio, o que é considerado o patrono da independência do Brasil. Dona Leopoldina, esposa de D. Pedro I. E aí você vai observar que ele rompe com Portugal, mas que o Brasil se torna um país com que características? Características rural, aonde ele vai fazer valer as ideias dos latifundiários. A escravidão vai permanecer no Brasil, tá? Não acaba a escravidão no Brasil nesse momento. E os laços, a partir desse momento, passa a ser de dependência com a Inglaterra. Rompeu com Portugal, mas passou a ter uma dependência principalmente política e econômica com a Inglaterra. Por quê, professor? Porque como tu vai observar aqui, desde lá do Congresso de Viena, de 1814 e 1815, lá na Europa, as metrópoles primeiro tinham que reconhecer a colônia independente para que os outros países da Europa pudessem comercializar. Colocando na prática, se Portugal não reconhece a independência do Brasil, nenhum país da Europa podia comercializar com o Brasil. Então Portugal, nesse primeiro momento, não vai querer reconhecer. E é aí que entra o papel fundamental de quem? Da Inglaterra. Porque a Inglaterra tem interesse na independência do Brasil. Quer que o Brasil comercialize com ela, sem a interferência de Portugal. E aí você vai observar que Portugal só vai reconhecer a independência do Brasil se o Brasil pagar uma quantia financeira para Portugal, que foi esse valor de 2 milhões de esterlinas. Tá? E aí nós vamos observar que o Brasil não tem esse dinheiro. O Brasil não tem esse dinheiro. E quem é que vai emprestar para o Brasil esse dinheiro para que o Brasil se torne independente e que seja reconhecida a sua independência com Portugal? É a Inglaterra. É aí que muitos dizem que o dinheiro nem saiu dos bancos ingleses. Por quê? Porque Portugal já devia à Inglaterra. Então o dinheiro que é para ser emprestado para o Brasil ia pagar Portugal e o dinheiro ia voltar para a Inglaterra. Por quê? Porque Portugal deve à Inglaterra. Então, em outras palavras, a dívida de Portugal passou para o Brasil com a Inglaterra. E aí o Brasil é reconhecido independente de Portugal. Tá? Isso lá na Europa, tá, gente? Na Europa foi assim. Aí depois veio a França, veio a Inglaterra, que, no caso, reconheceram mediante a vantagens comerciais, tá? A Inglaterra é aquela renovação do Tratado de 1810,
E o Brasil com aquela promessa de acabar com o quê? Com o tráfico e com a escravidão no Brasil. Só que o Brasil economicamente vive disso. Mas se chegarem a te perguntar qual foi o primeiro país oficialmente a reconhecer a independência do Brasil, não te esquece. Foram os Estados Unidos da América, que já vivenciavam aquela famosa ideologia aqui na América da doutrina Monroe. América para os americanos. Nada de interferência europeia. Então, dentro dessa ideologia, o presidente James Monroe, né, que divulgou a doutrina do Monroe, América para os americanos, eles vão reconhecer primeiro o Brasil, oficialmente. Extraoficialmente, muitos livros falam que foi a Argentina, sendo que a Argentina não mandou nenhum documento timbrado reconhecendo a independência do Brasil. Então, oficialmente, o primeiro país foi os Estados Unidos da América, no mundo, né? E na Europa foi Portugal, devido a essa situação. Bacana? Então, é aí que nós já estamos observando o Brasil independente. Tá? E isso é o governo do nosso herói. O cara que conseguiu libertar o Brasil. O cara que é português. Filho de um português, que é o rei de Portugal. Olha só as contradições, gente. D. Pedro I, que é, aqui nessa imagem, tu observa que é o herói, né? Não é à toa que ele está mais acima e todos venerando ele, querendo tocar nele, né? Ele é considerado o herói da independência, sendo que ele é de nacionalidade portuguesa, filho do rei de Portugal. E foi ele que tornou o Brasil independente de Portugal, onde o pai dele é o rei de Portugal. Olha só a situação, para vocês perceberem que não foi nada ao acaso. Tudo foi pensado, tudo foi proposital, né? Porque desde aquela época que a família real voltou para Portugal, eles deixaram propositalmente D. Pedro no Brasil. Porque se era para o Brasil se tornar independente, que se tornasse pela mão de um ente querido da família real. Um membro da família real. Por isso que D. Pedro ficou no Brasil, né? Que se o Brasil fosse independente, que fosse pelas mãos dele, tá? Então não te esquece disso, tá certo? Então o Brasil sempre vai ter no governo dele algum laço com Portugal, porque ele é um português e o pai dele é o rei de Portugal. Bacaninha, gente? Assumiu o poder, vai governar o poder no Brasil, ou né, o governo no Brasil de 1822 até 1831. Durante seu governo, você vai observar que o Brasil agora é uma nova nação, uma jovem nação. Uma jovem, não é à toa que ele é um jovem. A imagem fala muito bem disso, que ele é um jovem, representa a jovem nação brasileira. E aí você vai observar como o novo país precisa de novas leis. Por quê? Porque as leis que aqui estavam eram leis de Portugal. Então o Brasil precisa de novas leis, precisa de uma Constituição. E aí no ano de 1822 para 23 é criada uma Assembleia Constituinte com o papel de fazer a nossa Constituição. E eles vão começar a elaborar. É comandado pelos irmãos Andradas, né? Esses irmãos Andradas vão comandar essa Assembleia Constituinte, onde eles vão tentar fazer uma Constituição mais liberal, limitando o poder de D. Pedro I, tá? E aí D. Pedro I não vai concordar com essa Constituição, não vai concordar com a limitação da participação de estrangeiros. Por quê? Porque segundo essa Constituição que estava sendo elaborada em 1823, só poderia participar, só poderia votar no Brasil nesse momento quem possuísse alqueires de mandioca. Em outras palavras, pés de mandioca. Mas por que, professor? Porque só vai ter pés de mandioca, só vai ter alqueires de mandioca quem possui terras. Então era uma forma de fazer os brasileiros participarem. Porque só quem tem raízes aqui, quem tem laços aqui, é que vai ter terra. Normalmente, naquela época, os portugueses não possuíam essas terras. Eles eram comerciantes. Eles vinham aqui só para fazer comércio. Não tinham vínculo com a terra, não tinham raízes aqui. Então, na Assembleia Constituinte, eles vão querer limitar a participação de estrangeiros.
De que forma? Só pode votar e ser votado quem possuísse alquires de mandioca. Dom Pedro I, não concordando com esses pontos da Constituição, o que Dom Pedro I faz, professor? Ele dá a ordem. Dá a ordem de quê, professor? De fechar essa Assembleia Constituinte. Ele manda fechar a Assembleia Constituinte em 1823 e não só isso, gente. Ele manda prender os deputados e os senadores que faziam parte da Assembleia. Ficou conhecido como a Noite da Agonia. Noite da Agonia é a prisão dos deputados e senadores que faziam parte dessa Assembleia. Calma lá, gente. Se isso fosse hoje, a gente sabe que a grande parte do povo ia comemorar, ia festejar essa situação, devido à situação política que nosso país passa, da falta de credibilidade política que o povo, né, tem essa, vamos dizer, essa repulsa com os políticos que nos representam hoje. Só que a gente não está falando de hoje. A gente está falando lá da década de 20 do século XIX. É um outro contexto, outras informações, é um outro momento. E Dom Pedro I, qual é a atitude que ele tem? De fechar uma assembleia. Fechou. E mandou prender os deputados e senadores. É uma atitude arbitrária, que muitas pessoas não vão ver isso com bons olhos. Vão criticá-lo. Então presta atenção no governo de Dom Pedro I, um governo que de início ele é considerado um herói nessa imagem como tu tá vendo, mas ele começa a ter esse tipo de atitude. E não fica só aí, turma. E aí você vai observar que ele vai e forma uma comissão de pessoas da sua confiança para fazer a primeira Constituição do Brasil, que é a Constituição de 1824. Não te esquece, tá? A de 23 não ficou sendo uma Constituição. Ela não foi aprovada. Então eu não posso considerar que ela é uma Constituição do Brasil. A de 1824, não. Ela foi aprovada. Que, em outras palavras, ela foi outorgada. Mas, professor, o que é outorgada? Imposta. Ela não foi votada, ela foi imposta por Dom Pedro I. Não te esquece disso. É a primeira Constituição outorgada, imposta, que vai determinar que o Brasil seja uma monarquia, né, que vai ter um rei, que no caso é o imperador Dom Pedro I, né, uma monarquia constitucional. Por que monarquia constitucional? Porque vai ter a Constituição e que vai passar de pai para filho, por isso hereditária. Uma Constituição que vai ter 4 poderes. Não te esquece disso. 4 poderes. Quais são eles, professor? O primeiro poder é o poder moderador. O poder moderador, gente, é aquele poder que só o imperador possui. É um poder onde o imperador pode colocar e tirar quem ele quiser do poder. É um poder que está acima dos outros poderes. Muitos alunos chegam a me perguntar, falam assim, Elton, mas esse poder, ele se assemelha ao absolutismo? Se assemelha, exatamente. Né? Se assemelha, porque ele vai poder fazer o que ele bem entende. Tá? E os outros 3 poderes, quais são, professor? O executivo, o legislativo e o judiciário. Tá? Então não te esquece, 4 poderes. Executivo, legislativo, judiciário e o que está acima desses 3, que é o moderador, que é só o imperador que possui e que ele faz e desfaz, porque isso tem a prerrogativa no poder moderador. Então eu posso dizer que a Constituição, que o Brasil nesse momento é um país absolutista, professor? Isso não fale. Isso você não deve falar. Por quê, professor? Porque o Brasil é uma monarquia constitucional. Está escrito aqui, ó. Monarquia constitucional. Não é uma monarquia absolutista? Não. Monarquia constitucional. Se você colocar monarquia absolutista, você está errando. Mas por que, professor? O senhor não falou do poder moderador? Falei. Mas o poder moderador está onde? Está na Constituição. É a Constituição que dá plenos poderes a ele. Tá? Se tem na Constituição o poder moderador, problema da Constituição. Tá? Com relação à religião, qual é a relação entre o Estado e a religião? Presta bem atenção.
A religião é submissa ao Estado. Quem manda na religião, segundo a Constituição de 24, é o imperador. Tá? E é aí que entra esses dois poderes fundamentais, o padroado e o beneplácito. O que é o padroado, professor? É o poder que só o imperador tem de quê? De nomear os cargos da igreja. Então, quem nomeia o padre e o bispo aqui no Brasil é o imperador, segundo a Constituição de 24. Nome desse poder, padroado. E o beneplácito é o quê? Tudo que viesse lá de Roma, porque nesse momento a sede do papado era Roma, tá? Não é o Vaticano. Tá? O Vaticano nesse momento era um bairro de Roma. Então, nesse momento, a sede do papado, onde ficava o Papa, é em Roma. Então, tudo que viesse de Roma, as leis, as encíclicas, as bulas, aqui no Brasil, primeiro tem que passar pela aprovação do imperador. Se o imperador aprovar, aí as pessoas da igreja poderiam obedecer. Esse poder se chama beneplácito. É o placete, é o aval, é a aprovação que o imperador concede com tudo aquilo que vem de Roma. Tudo bem, gente? Então isso tudo está na Constituição de 24. Não esquecendo que o voto era censitário. E o que é o voto censitário, professor? É o voto que só pode participar quem tem uma renda. Então era estipulado uma renda e só vai participar quem tem essa renda. E só pode ser político ou candidato a político, a vereador, quem tivesse uma renda maior do que a do eleitor. Quem fosse concorrer a deputado estadual tinha que ter uma renda maior do que a do vereador. Quem fosse concorrer a deputado federal ou ao Senado tinha que ter uma renda maior do que os outros que eu já falei. Tá? Então, isso é o que está determinado na Constituição de 24. Tá certo? É o voto censitário. Não te esquece que só pode votar quem tem uma renda do sexo masculino maiores de 25 anos de idade. Belezinha, galerinha? Além disso, professor, também na Constituição vai dizer o quê? Que os que são eleitos senador é para o resto da vida. É o senador ou senado vitalício. Não é hereditário, é só aquele lá, é vitalício. Tudo isso está na nossa Constituição, não te esquece. Primeira Constituição do Brasil de 1824 que não foi votada, ela foi imposta. Imagina isso, como é que vai repercutir uma Constituição que é imposta, uma Constituição que dá plenos poderes ao imperador. Então não te esquece, um cara que literalmente era considerado um herói, olha como é que está sendo o governo dele. E a maior prova de que o governo dele começa a ter essas críticas devido às suas atitudes é que lá no Nordeste do Brasil vai estourar o quê, professor? A famosa Confederação do Equador. Pelo amor de Deus, não vai pensar que é no Equador não, já falei. É no Nordeste brasileiro. Onde? Nas províncias que são próximas à linha do Equador, que é Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, tá? Então essas províncias que ficam próximas à linha do Equador, elas vão se sublevar, elas vão se revoltar. Uai, professor, por que, professor? Primeiro ponto, elas vão, no caso, se rebelar devido à crise que o Nordeste passa. Uma crise do quê? Vocês sabem que o Nordeste, de vez em quando, ele é assombrado pelas secas. Né? As secas, e com as secas tem uma provocação do quê, professor? No declínio da cana-de-açúcar. Né? E aí você vai observar que é afetado essa produção. Nós vamos observar também o quê? É a questão da imposição da Constituição de 24. Também o poder moderador que foi colocado nessa Constituição. Além disso, a prisão dos deputados e senadores lá na noite da agonia, lá em 1823, com o fechamento da Assembleia Constituinte. Tudo isso provoca descontentamento.
é uma revolta considerada nativa, é nativista, né? É do povo daqui, do Brasil. Anti-lusitana quer dizer anti-portuguesa. O professor vai estourar principalmente aonde? Em Pernambuco. Pernambuco, para quem não sabe, gente, foi um foco, sempre teve revoltas. Sempre aconteceram revoltas em Pernambuco. Você vai observar lá desde o período colonial. Insurreição pernambucana, Guerra dos Mascates. Você vai observar a Revolução Pernambucana, a Confederação do Equador, e ainda vai ter outra em 1848, né, que é a revolta, ou alguns chamam de Revolução Praieira. Tudo isso foi em Pernambuco. É para você perceber que o pernambucano era revoltado, né? E essa Confederação do Equador, muitos consideram que foi o quê? Uma continuidade da Revolução Pernambucana de 1817. Não é à toa que alguns participantes dessa Confederação do Equador eram remanescentes da Revolução Pernambucana. Aqui vocês vão observar também o quê? A participação de Manuel de Carvalho Paz de Andrade, né? Olha só, Paz de Andrade tem a ver lá com quem, professor? Com políticos que foram presos, né? Tinha alguma relação com políticos que foram presos lá na Noite da Agonia. Cipriano Barata, Frei Caneca, Padre Gonçalves Mororó. Todos esses caras aqui vão estar à frente dessa revolta. Uma revolta que tem uma influência muito grande das ideias iluministas. Professor, o que eles almejam? O que eles desejam, professor? A independência da região. Tá? Tornar a região o quê, professor? Uma república. Tá? Queriam adotar uma Constituição, a Constituição da Colômbia. Por que a Constituição da Colômbia? Porque era mais democrática do que a Constituição do Brasil. Alguns dizem até, gente, que essa Confederação do Equador, ela também queria acabar com a escravidão. Eram algumas de suas ideias. Tá? Então tudo isso você coloca aí na Confederação do Equador. Uma revolta que não logrou sucesso. Dom Pedro I, né? Esse cidadão aqui, o grande Dom Pedro I, nosso imperador, ele vai mandar tropas do Rio de Janeiro para acabar com essa revolta. Essas tropas chegam lá, acabam com essa revolta sim. É uma revolta que vai, no caso, não vai lograr sucesso, né? Vai fracassar. E o que vai marcar essa revolta, professor, sabe o que é? É a forma como Dom Pedro I acabou com ela. Ele vai ser rigoroso, ele vai mandar fuzilar os líderes, e o Frei Caneca, ele vai para o quê? Para ser enforcado. E aí você vai observar que o Carrasco se nega a enforcar um frei. Vai para um pilotão de fuzilamento. É fuzilado. Então marcou a repressão, que isso também vai ser negativo para o governo dele. A forma como terminou, a forma de ele tratar, de ele não negociar, né? De ele não ser mais, vamos dizer assim, mais leve em relação à repressão. Então tudo isso soou negativamente para Dom Pedro I. Isso em 1824. Já entre os anos de 1825 e 28, o que acontece no governo de Dom Pedro I? Vocês vão se recordar que desde aquele período que ficou conhecido como o período joanino, né, que Dom João esteve no Brasil, lá de 1808 até 1820, ele praticou algumas invasões aqui na América. Tenta te recordar que ele invadiu a Guiana Francesa, ele invadiu a parte da Cisplatina, né, lá na parte sul do Brasil, a famosa Banda Oriental, conhecida hoje como Uruguai. Então essa região, ela pertencia ao Brasil durante o primeiro reinado, gente. Isso no primeiro reinado, mas não te esquece que ela foi anexada desde o período de Dom João. Foi uma retaliação que Dom João fez aos franceses que dominavam a Espanha, né? E aí tu vai observar o que, galerinha do bem? Tu vai observar que a região da Cisplatina, que atualmente é Uruguai, é uma região que a língua é diferente,
os costumes, a cultura é tudo diferente do Brasil. O que eles vão estar obedecendo a um imperador português que não fala a língua deles, que não tem a cultura, não tem os costumes deles? Então vai ser despertado lá naquela região um nacionalismo exacerbado. Eles vão querer a independência, eles vão querer cortar os laços com o Brasil. E eles vão ter o apoio de quem, professor? Da Argentina. A Argentina já olhava para eles, querendo anexá-los. Os hermanos, né, os argentinos, vão ajudar a Cisplatina a se separar do Brasil. A Inglaterra, de início, ela fica neutra. Mas, para quem não sabe, o Brasil não tem exército fixo, né, um exército permanente. E aí o que Dom Pedro I faz? Ele resolve pedir dinheiro emprestado da Inglaterra. Olha aí, olha só as dívidas que ele contraía cada vez mais. Então ele pede dinheiro emprestado da Inglaterra. Já tinha aquela dívida lá da nossa independência que, no caso, a dívida portuguesa passou para o Brasil para ser justamente o que? Reconhecida perante Portugal. E agora ele pede dinheiro emprestado da Inglaterra para contratar mercenários, pessoas que lutam por dinheiro, e a grande parte eram ingleses, tá? Para lutar na guerra da Cisplatina. Vai acontecer isso, galerinha do bem. E aí ele vai, né? Não tem apoio popular, tá? O povo era contra essa guerra. E aí ele contratou, né? Gastou dinheiro, emprestou dinheiro, aumentou as dívidas brasileiras, lutou na guerra e perdeu a guerra. Perdeu a guerra. Então o Brasil perde essa guerra. A Inglaterra, ela vai fazer o quê, né? Ela fez o papel do capitalismo, né, gente? Ela emprestou dinheiro, mas depois a Inglaterra vai defender a independência da Cisplatina. Ela não vai querer que a Cisplatina se torne uma colônia, vai deixar a Cisplatina ser anexada à Argentina. Então a Cisplatina se tornou independente nesse momento. Brasil um país, Cisplatina, que é o Uruguai, outro país, Argentina outro país. Mais países, mais gente para poder comercializar, tá? E aí a popularidade de Dom Pedro I só fez cair. E a dívida aumentou. Tudo isso tu coloca aí, né, que é o governo de Dom Pedro I. Nós vamos observar que é justamente nesse momento que também vai acontecer o que? 1825, 26, a morte de Dom João VI, o famoso rei de Portugal, pai de Dom Pedro I. Então, com a morte de Dom João VI, o seu primogênito deveria assumir o trono de Portugal. E quem é ele, professor? Dom Pedro I. Olha só a situação. Dom Pedro I, nesse momento, deveria assumir o trono de Portugal. Pensa comigo, se ele assume o trono de Portugal, o que acontece, gente? O que pode acontecer? O Brasil voltar a ser uma colônia de Portugal. Estão entendendo? É por isso que durante o governo desse cara, o risco era iminente de a qualquer momento o Brasil voltar a ser uma colônia portuguesa. Então nós vamos observar justamente isso. As pressões eram imensas de ambos os lados. Pressões de quem? Da elite brasileira, para que ele não volte. Para que ele não vá para Portugal, para que ele não assuma o governo de Portugal. Porque corria esse risco do Brasil de ser reunificado a Portugal e o Brasil voltar a ser colônia de Portugal. Então as elites brasileiras eram totalmente contra essa situação. Dom Pedro I resolveu fazer o quê? Ele resolveu ir a Portugal, viajou, tentou negociar, fazer de tudo, a pressão era imensa, ele gastou dinheiro com viagem, gastou dinheiro, muito dinheiro. Final das contas, ele abdicou do trono português. Abdicou em favor de quem? De sua filha, Dona Maria da Glória. Dona Maria da Glória, que tinha 5 para 6 anos de idade, que não podia assumir o trono de Portugal, mas ele abdicou em favor dela. E aí ela, que era prometida ao irmão de Dom Pedro I, né, em outras palavras, ao tio dela, que era Dom Miguel. E Dom Miguel, então, se tornou regente, governante de Portugal. Tá?
Olha só como é que foi resolvida a situação. A situação foi resolvida dessa forma. Dom Pedro I voltou a pensar só no Brasil, mas os problemas começaram a surgir em Portugal. Por quê? Porque Dom Miguel, tio de Maria da Glória, ele fechou a Constituição, fechou as cortes portuguesas, ele deu um golpe, gente. Ele passou a governar Portugal de uma forma absolutista. Então, vários comerciantes, várias pessoas passaram a pressionar Dom Pedro I a voltar para Portugal. Tá? E a cabeça de Dom Pedro I, aqui no Brasil e em Portugal. Então ficou essa situação, ficou esse impasse. Mas ele abdicou, a vida segue, mas tudo isso é para vocês perceberem que estava diminuindo cada vez mais a popularidade de Dom Pedro I. É aí que nós vamos perceber mais alguns acontecimentos para fazer com que a crise se enraizasse de vez, que é justamente a falência do Banco do Brasil, de tantos empréstimos que ele fez, né, para a Inglaterra. O Banco do Brasil não aguentou, gente, e faliu. Tudo isso era um campo, era muita coisa para a oposição. E é nesse sentido que um jornalista paulista chamado Líbero Badaró, esse jornalista, ele criticava Dom Pedro I. E em 1828, o Líbero Badaró, né, para 29 mais ou menos, ele foi encontrado morto, ele foi assassinado, Líbero Badaró. Durante as investigações, o que foi comprovado? Que pessoas ligadas a Dom Pedro I eram as pessoas que tinham assassinado Líbero Badaró. E o que aconteceu com essas pessoas? Isso mesmo, gente, nada. Então vão associar o assassinato de Líbero Badaró a Dom Pedro I. Tudo isso faz com que, gente, a popularidade, o apoio a Dom Pedro I realmente estivessem em um patamar baixíssimo. E é aí que Dom Pedro I ele faz o que, professor? Ele resolve, né, fazer uma viagem, saindo lá do Rio de Janeiro, indo para Minas Gerais. Chegou em Minas Gerais, ele foi tentar elevar sua moral, para ver se tinha o apoio lá dos mineiros, mas ele foi tratado com frieza. Foi piorar a situação. Dom Pedro I volta para o Rio de Janeiro, e nessa volta é quando os portugueses do então Partido Português, que é uma agremiação, ainda não é um partido composto mesmo, é só uma agremiação, eles resolvem dar uma festa para Dom Pedro I. Né? E aí é nesse momento que muitos brasileiros foram lá para o lugar onde aconteceu essa festa, e eles foram recebidos a garrafadas, porque eles foram fazer bagunça. Então os portugueses das sacadas das casas começaram a jogar garrafas nas cabeças dos brasileiros. Foi um derramamento de sangue que vai manchar o governo de Dom Pedro I. Ficou conhecido como a Noite das Garrafadas. Tudo isso é para você entender que o governo dele estava indo para o ralo. Dom Pedro I ainda tenta fazer uma movimentação de mudar o ministério, né, para agradar pessoas, só que não vai dar mais jeito. E no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I resolveu abdicar do trono brasileiro para seu filho, em favor de seu filho, que era Pedro de Alcântara, que tinha 5 anos incompletos. Professor, ele pode assumir o trono? Não, ele não pode assumir o trono. E é aí, né, aqui vocês estão observando essa imagem, que é a imagem da abdicação de Dom Pedro I, que é aí que inicia um novo momento da história do Brasil, que é o conhecido período regencial, que já estava previsto na Constituição de 24. Se o Brasil não tem imperador, o Brasil passa a ser governado por quem? Por regentes. Né? É um momento de transição até que o que é do cargo, o que é o famoso sucessor, tenha uma idade suficiente para assumir o trono.
Pedro de Alcântara, o famoso Pedrinho, né? Ele ficou como, professor? Ele ficou aos cuidados do patrono da independência, que é o José Bonifácio. E aí, nesse momento, inicia o que ficou conhecido como período regencial, um período de transição entre os anos de 1831 a 1840, galerinha do bem. Tá? E aqui a gente para que na próxima aula, no próximo vídeo, eu fale sobre o período regencial. Valeu!